Ô Kleber, e ao longo de todos esses anos na Rede Globo, claro que você fez grandes amizades lá e trabalhou com grandes personalidades também do esporte. O Casão, você fez muitos jogos com o Casão, né? Muitos. Antes de você comentar pessoalmente do Casão, vamos ver que o Casão vai falar do Kleber? A gente tá... Tem aí o depoimento Olá, dele? pessoal. Vamos Olá, lá. Kleber. Bom, eu trabalhei com o Kleber por 25 anos na TV Globo. Foi o cara que eu fiz mais jogos, né? Nós viajamos o Brasil todo fazendo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Rio-São Paulo, América do Sul fazendo Libertadores, o mundo, né? Porque nós fizemos Copa do Mundo juntos. Em 98, na França, tinha uma equipe que era eu, Kleber e o Zé Roberto Wright. E nós fomos bastante elogiados, né? Eu, inclusive, renovei o contrato por mais tempo, o Kleber também, o Wright, começamos a fazer seleção brasileira. Então, fora isso, o Kleber tem uma cultura bem interessante. Somos da mesma geração, ele é de 62, eu de 63. Ele gosta de cinema, de música, de teatro, muito futebol, figurinha, álbum, histórias. Então, o tempo que eu trabalhei com o Kleber foi muito legal, muito divertido. Tivemos algumas desavenças, mas curtinhas mesmo, sem criar nenhum problema. E foi uma parceria bem legal para mim. Aprendi muito com o Kleber também na TV Globo. É isso aí. E sabe que isso é tudo verdade absoluta, né? Discutimos, mas assim, é bem chavão de futebol, as nossas discussões acabavam depois do jogo. Porque as conversas, que aí eu não chamo de discussão, as conversas sobre tudo isso que o Casa falou, eram conversas super interessantes. E, sim, independentemente, que acho que isso é uma coisa que nós, infelizmente, escapou um pouco da nossa sociedade, e acho que não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, escapou um pouquinho o gosto pela conversa, mesmo tendo ponto de vista diferente. Então, eu acho isso tão rico, cara. Se a gente conseguisse ficar sentado 5, 6 horas numa mesa, numa conversa, e a gente pudesse falar sobre... Pudesse não, a gente deveria falar sobre vários assuntos. E assim, eu não preciso concordar com você. Uma discussão ela pode ser sadia, porque discutir virou sinônimo de brigar. Verdade. E não é. E não é. Pois a gente pode começar a debater aqui se o Fernando Diniz é bom ou não técnico para a seleção brasileira. E a gente vai ficar discutindo, e a gente vai ficar argumentando e contra-argumentando. No final, você pode me convencer da tua opinião, eu convencê-lo da tua. Ou também a gente pode chegar aqui, acabar, e eu continuo achando isso, você continua achando aquilo. E com o Casa sempre foi assim, entendeu? A gente já, por exemplo, a gente já teve discussões no sentido de, pô, o Casa acha que determinado clube na Europa nunca vai ganhar porque a camisa não pesa. Eu dizia, mas Casa, por a camisa pesar, o time tem que contratar, jogar e eventualmente... Não, mas pede por causa da camisa. Sim, e isso que ele falou, pô, quando o Casa começou a jogar profissional mesmo, no Corinthians, que deve ter sido em 82, talvez um pouquinho antes, mas assim, quando o Casa aparece e vira o Casagrande, eu estava tendo a minha primeira oportunidade de fazer reportagem no futebol na Rádio Globo, onde eu não era do esporte, nunca fui do esporte da Rádio Globo, mas passei um ano fazendo esporte da Rádio Globo, paralelamente ao que eu fazia na rádio. Então, todo meio de semana, todo fim de semana, a gente fazia jogo. De vez em quando dava, você ia para fazer treino. Pô, lembro de... Ele não lembra, mas lembro de um dia que a gente saiu para ir fazer um treino no Corinthians. Estava uma chuva em São Paulo, o Corinthians ainda treinava no Parque São Jorge. Uma chuva que ninguém conseguia chegar e os repórteres não conseguiam. Eu estava na rádio, o pessoal do esporte, pô, consegue ir e tal. E não teve treino. E a gente ficou ali num canto ali do Corinthians e ele estava no meio, todo mundo conversando e tal. Então, assim, o Casa é um ano mais novo que eu. Então, tudo que eu tive como jovem, ele teve as referências. Então, são os Titãs, o Paralamas, o Legião, na música, né? Os caras adoram rock and roll, né? Não, então, eu também. Os caras mais antigos, que você vai pegar, sei lá, o Chico Buarque, o Caetano, o Gil, aí você vai pegar os filmes da época, as peças, os livros, as coisas que a gente leu, viu, conversou. Então, é uma conversa ótima, que não é só de futebol. Que não é só de futebol. E acho que isso foi, além da gente ter feito o jogo, como ele falou, de 97 até ele sair. Ele saiu, acho que em 22. Então, a gente ficou esse tempo todo. O primeiro, que a gente chama de piloto, né? Quando o Casagrande trabalhava na ESPN e foi lá gravar um jogo
direção do Esporte da Globo, eu gravei o jogo com ele, eu narrando e ele fazendo comentário, num jogo que estava no ar com outra equipe e tal. Então, assim, acho que a gente tem uma identificação muito de geração mesmo, e de ideia. O que é isso que eu estou dizendo? Eu posso achar que o Fernando Diniz é bom para a seleção, ele pode achar que não é, e a gente não briga por causa disso. Então, é um grande companheiro, assim, Porra, tô te falando, eu tinha 18 quando ele começou a jogar, eu 19, ele 18, alguma coisa assim.